Boa noite, eu acho que já começou, né? Porque meu Sim, celular tá já lento estamos ao isso. vivo. Boa noite, Taubaté. Boa noite, Brasil. Boa noite, planeta Terra. E todos os nossos irmãos estelares, né? A Centelha Divina e da Fonte. Muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez, como todas as terças, com a Sônia Regina, aqui no canal do Resistência Inclusiva, trazendo aí uma mensagem do bem para vocês. A gente sempre vai agradecendo. Quero falar, né, antes de tudo mais, né, que hoje estou um pouquinho, né, com dor de cabeça e tal, então vou falar um pouquinho mais devagar, né, Saninha, para poder, né, ser mais tranquilo. Então, muito obrigado aos nossos parceiros, apoiadores, divulgadores, como o Diego Messias, do Comunicação e Pesquisa e da rádio wrb.com.br. Muito obrigado por nos ouvirem, inclusive todas as quintas-feiras às 20 horas. A gente convida vocês aí para conhecer o canal, trabalha os vídeos da Sônia aqui. E se você gostar, você se inscreve, deixa seu like e a gente agradece aí a força que vocês dão. Obrigado também ao Gordinho Lanches, sempre, né? A gente está aí, vira e mexe comendo o lanche do Gordinho Lanche. Né? Obrigado à Academia Futernes, que inclusive é uma parceria sensacional com a Academia Futernes, sabe, Soninho? A gente tem uns projetos maravilhosos aí, muito obrigado. Ao Chorão In, que é o nosso querido grafiteiro aí, parceiro do canal, e o Luli Tatu, que é o tatuador digital Terra. Então, muito obrigado a todos vocês que gostam do trabalho e compartilham, né, propagam aí a mensagem do bem. E hoje o tema é a procura da verdade. Qual é a verdade? Nós temos uma verdade, cada um, existe uma verdade absoluta. Né? Hoje a gente vai saber junto com a Sônia Regina, né, Soninha? Então, boa noite, seja bem-vinda novamente. Tudo bem? Boa noite, Denise Albert. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, todos que vão nos ouvir depois no podcast da WRB. Boa noite aos nossos amigos terrenos, intraterrenos, extraterrenos, extradimensionais, de todas as latitudes desse universo. O nosso tema de hoje é, mais uma vez, o questionamento, muito saudável, mas bastante pirante de cabeça. Vamos ler o texto que eu anotei. A procura da verdade. Todos procuram definição da verdade. E a maioria diz: estou cansado de ser enganado. Por achar difícil discernir as grandes verdades das mentiras. Tem muita mentira travestida de verdade. Tem muitas meias-verdades. Ou você fez o que é, ou você sabe, né, o que é realmente verdade. O que é a verdade? A que verdade você se refere? A sua ou das outras pessoas? O que realmente sabe sobre a verdade? Se a verdade de alguns bate de frente com a verdade dos demais. As filosofias espiritualistas se contradizem o tempo todo. Uns dizem, tem reencarnação, outros não tem. Uns dizem, tem umbral, outros dizem, não tem. Uns dizem, tem dimensões, outros dizem, não tem. Uns falam, tem céu, os outros, não existe. Tem inferno, os outros dizem, não tem inferno. Tem Deus, os outros dizem, tem deuses, ou não tem Deus, ou tem um arquiteto. Tem cidade espiritual, outros dizem, não tem. Tem comunicação após a morte, outra filosofia diz, não tem. Tem comunicação com os espíritos, a outra filosofia diz, não tem. Dá para trocar de corpo, a outra filosofia diz, não. Tem metapsicose, outra filosofia diz, impossível. O buscador da verdade fica baratinado, sem direção. O que será correto, então? Seria crer na sua verdade, naquela que a sua compreensão aceita?
viver de forma mais harmônica possível, com o coração leve e a consciência tranquila pelas suas ações, ou então vamos enlouquecer? Porque tem horas da vontade de parar de buscar a verdade, porque são muitas verdades e a gente não sabe qual é a real. Então eles põem nós, muita luz e acabou, e largam a gente cheio de questionamentos. E aí, mais um questionamento. Foi o guia espiritual que passou realmente? Uns dizem que não. Uns dizem que você, ser centelha, faz 6 almas, encarna 6 corpos diferentes, em lugares diferentes, e muito do que você diz que captou, canalizou, psicografou, é o conhecimento que os outros estão aprendendo ao mesmo tempo que você, personalidade e alma, ou o conhecimento que já tem guardado em você, centelha, que é passado nesse momento em que esse guia espiritual, então, esse amigo espiritual seria o seu eu maior, você, centelha da fonte. Então, aí eu pergunto, qual o objetivo de tanta controvérsia? É para confundir, para fundir a nossa curca, ou fazer que a gente questione cada vez mais, que a gente seja um questionador quanto mais? Porque tanta divergência é para confundir a gente, é para fazer a gente procurar, é para fazer a gente sair do lugar da inércia, da ignorância. Porque desde o tempo que eu estudava espiritismo, dizia que o espírito evolui a matéria. Nunca entendi muito isso e vim entender vendo a eubiose e dizendo que cada vez que a centelha faz uma alma, veste uma personalidade, e quando ela larga essa matéria que usou como corpo, essa matéria não volta mais ao laboratório da natureza, porque ela já subiu de degrau, ela não é mais aquela matéria totalmente ignora, bruta, ela já é uma matéria que foi animalizada e que evoluiu. Da mesma forma que os animais, né, que evoluem depois que convivem com o ser humano, eles aprendem coisas, eles deixam de ser alma-grupo, já estão prontos para passar para o reino nominal. Então, muitos questionamentos, muitas filosofias, muitas controvérsias, muitas verdades, dá vontade de dizer assim, chega, não quero estudar mais nada, não quero saber de mais nada, não quero mais. E aí não dá mais, porque quando você põe a mão na charrua, você não consegue mais olhar para trás. Quando você começa a fazer o primeiro questionamento, é como um viciado no cigarro, na bebida, na droga. Nunca mais você consegue parar de questionar. Nunca mais o porquê sai da sua cabeça. Vira um porquê atrás do outro. Vira um questionamento atrás do outro. A gente fica um perguntador quanto mais, um questionador quanto mais. Porque a gente começa a ser um observador atento do mundo à nossa volta. E aí a gente começa a perguntar, por que um nasce cego, surdo, aleijado, retardado? Por que um nasce branco, outro negro, um nasce rico, outro pobre, um nasce na abastança, no desperdício, outro passando fome? Aonde está a justiça? Cadê Deus? Quem é Deus? O que é Deus? Uma religião diz que Deus é um homem barbudinho, sentadinho numa nuvem, julgando todo mundo. Outra diz que Deus é o arquiteto do universo. Outra diz que são deuses, que os nossos deuses, no nosso planetinha de terceira dimensão, são extraterrestres que vieram de fora, fizeram o corpo humano para as centelhas, ou até para eles mesmos expurgados de outros lugares conviverem. Aí outros já dizem que não é bem assim que a banda toca. E que existem seres, um mundo invisível à nossa volta, que convive com a gente, que a gente não sabe, né, viver como é que funciona. Outros já dizem que não tem extraterrestre, que tem intraterrenos,
mas eles vieram de algum lugar e, com certeza, como esse universo é um absurdo de grande, deva haver vida fora, e com certeza foi plantado de fora para dentro. Mas isso há tantos bilhões de anos que já não conta. Segundo essa filosofia, não tem esse entra e sai de extraterrestre, não tem vindo daqui, nem pleidiano, nem arcturiano, nem uraniano, nem reptiliano, não tem nada de entra e sai, porque a sintonia é diferente, porque a vibração é diferente, porque cada galáxia tem uma vibração e não dá para penetrar diante de uma galáxia na outra. Dentro da própria galáxia, cada sistema solar tem a sua vibração e não dá para ser de um sistema solar entrar no sistema do outro. Aí cada planeta do sistema solar tem a sua vibração, aí diz que não dá para onde um planeta dentro do próprio sistema solar, tipo marciano, não pode vir aqui, a gente não pode viver em Marte, e vai por aí afora, porque a vibração é diferente, a condição de vida é diferente, o degrau evolutivo é diferente, digamos assim, o grau de materialidade é diferente. Na quarta dimensão é material, mas a gente não consegue pegar, nem tocar, nem sentir. Na 3D é grosseiro, na 2D é mais grosseiro ainda. Muita diversidade, muita variedade, muita diferença de maturidade dos seres que habitam, né, o planeta Terra, do mineral ao hominal, muita diferença. A gente observa isso dentro da própria família, a capacidade de captação, a capacidade de aprendizado, a capacidade de compreensão, a capacidade de amar, de respeitar, de julgar. Dentro da mesma família já existe uma miríade de diferenças, tipo, gritantes, absurdas. Então, a grande verdade é: quanto mais sei que nada sei. Vamos ler tudo, estudar tudo, tentar aprender tudo e aceitar aquilo que a nossa capacidade moral, ética, intelectiva e encarnatória conseguir compreender e deixar a vida te levar. Fala, Denis. Pois é, Soninha. Eu posso afirmar com certeza absoluta uma verdade para você. Faz um frio torrencial aqui em Taubaté. Essa é uma verdade absoluta que é imutável, faz um frio torrencial. Soninha, você sabe que eu comecei a questionar, né, a procurar, não uma verdade, sabe, mas procurar a compreender um pouquinho tudo que a gente vive, qual que é o sentido das coisas, sabe, do que acontece na nossa vida, de algo de propósito, sabe? Fui buscar nas religiões e eu posso dizer para você com toda certeza que eu não sei qual que é a verdade absoluta. Sei que eu sou, né? Eu estou vivo, né? E serei depois que eu partir, né? Então eu só sei que eu estou aqui, né? E estou vivo. O resto a gente não pode afirmar mais nada, porque até a ciência diz que uma cadeira não é uma cadeira, é um aglomerado de átomos. Então, o que diferencia se tudo é da mesma origem da matéria, que é o átomo? O que distingue os diferentes materiais, como papelão, como plástico, como celular, geladeira? Né? Só a vibração. O que é verdade? É só a vibração. Então, o que é verdade para a gente, né? Deixa eu dar uma boa noite para todo mundo que está chegando aqui. A Sam Oliveira, obrigado, Sam, pela presença. Tá? Se inscreve aí no canal, compartilhe, por gentileza. O João Rodas está aqui, valeu, João. Tá falado, João. O Diego Messias, como sempre, aqui. E a Kátia Macmillan, a reikiana, que é lá do grupo das reikianas. Grupo Tudo é Energia. Obrigado pela presença também. Aprenda a usar a sua. Então, é isso aí, Soninha, sabe? Eu levo para mim, sabe, Soninha, que a gente deve ter sempre clareza na ideia, pureza no coração, o sentimento como nosso guia e a honestidade como a nossa religião, sabe? Independentemente de se cada um acredita numa verdade ou não, a gente sempre tem que ter em mente que tem que ser de uma maneira que faça bem para a gente, né, Soninha? Senão não tem sentido. A ciência esmiuçou a célula
e descobriu que ela era feita de átomos. Passaram-se os anos e a ciência descobriu que os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Passaram-se mais uns anos e eles descobriram o bóson de Higgs. Agora já descobriram um outro trem aí, que eu já nem lembro mais o que o nome, esqueci agora. Então, tudo isso... Quarks. Hã? Quarks. Diga. Não entendi. Quark. O quark, exatamente. Quarks. Menor partícula, disseram que descobriram a partícula de Deus. Primeiro foi o quark, o bóson de Higgs foi o último, que disseram que é a partícula de Deus. A grande verdade é que essa parafernália toda é energia. A pedra não está paradinha, ela é energia vibrando numa velocidade muito lenta a ponto de ser dura. O ferro é a mesma coisa que a pedra, numa arrumação um pouquinho diferente dos mesmos elementos, vibrando mais lento ainda. Como o diamante é a mesma coisa, vibrando muito mais lento ainda. Aí vamos começar a acelerar, e aí vibrando um pouquinho mais rápido, deixa de ser a pedra, passa a ser a madeira, né? Não é mais mineral. Tem madeira muito dura e tem madeira molinha, a vibração é diferente, as folhas são diferentes, os galhos são diferentes, as flores são diferentes, o fruto é a mesma coisa vibrando mais suavemente, mais rapidamente. E quanto mais rápido, mais molinho fica, né? Menos denso fica. Costuma-se dizer que uma célula, os componentes, né, próton, nêutron, elétron, tudo, eles estão tão distantes um do outro em proporção ao tamanho dessa célula, que é como se fosse o universo, como uma distância daqui no Sol. Tão longe que um pedacinho está do outro em proporção ao tamanho que é uma célula, que é um átomo. Bom, vibrando mais rapidamente ainda pode ser o osso, mais rapidamente ainda pode ser os dentes, mais rápido ainda pode ser as cartilhagens, mais rápido ainda pode ser os músculos, mais rápido os nervos, mais rápido as células moles, né? Os cabelos, as células moles do nosso organismo, mais rápido ainda som, mais rápido ainda cor, mais rápido ainda luz. O que é que nós somos? Energia vibrando em vários degraus. O corpo humano é tão perfeito que a gente vibra em todas as categorias. A gente vibra no mineral pelos ossos, no vegetal pelo cabelo e pelas unhas, né? E no animal pelas vísceras, né? Pelo corpo físico, e no hominal porque a gente mentalmente controla essa vibração. O animal não controla o seu corpo, o hominal controla. O animal, quando fica doente, é porque ele comeu por engano alguma besteira ou foi atacado. O ser humano, não. Ele come consciente a besteira que faz mal a ele, bebe consciente aquilo que faz mal a ele, fuma consciente aquilo que faz mal a ele, pensa consciente, sabendo que vai fazer mal a ele e continua. Então, o ser humano é o rei dessa criação, em que ele controla todos os reinos anteriores a ele. No vegetal tem o mineral, no animal tem o mineral e o vegetal, no hominal tem o mineral, o vegetal e o animal. E a centelha da fonte, que é a vibração de energia que somos nós. Então, o grande diretor de todo o sistema somos nós, que a gente controla. A gente é capaz de mudar o nosso meio, o planeta que a gente vive. Com as nossas vibrações, a gente pode limpar ou imundiçar o ambiente à nossa volta. Com as nossas atitudes, a gente pode imundiçar ou limpar o ambiente à nossa volta. Então, nós recebemos uma dádiva, né, da fonte, ou dos deuses, ou dos ETs, ou com autorização do grande arquiteto, vá saber, que a gente não tem como a gente saber do que a gente chama de Deus,
a gente tem o poder que ele tem. Nós somos o micro, o macro. Nós podemos fazer outra vida, igual a nós. E não é tão igual porque a gente junta dois para fazer um diferente. A gente não clona, a gente faz outro diferente. Então, a capacidade mental que nós recebemos, dá para a gente parar e dizer assim, peraí, então os caras estão certos. Se eu, ser inteligente, posso emanar 6 almas, encarnar 6 seres diferentes e controlá-los. Se eu sou centelha de um Deus, de uma fonte, será que eu também não sou? Digamos, se os meus 6 são minhas marionetes, eu os controlo, será que eu não sou a marionete de uma fonte? Ele joga eu aqui, eu me subdivido. Quantas subdivisões tem acima de mim? Quem controla quem? Tem um Deus, uma fonte, que faz várias, que faz várias, que faz várias, que faz várias e vai abrindo a de infinito e eu sou o final da cadeia. Qual é a verdade? A minha, a sua, a das filosofias, a conclusão que você chega? A tua verdade é a tua verdade, é o que você acredita. Diga. Das escolas iniciáticas, então, qual será, né, a verdade, né, absoluta? Porque durante a história, durante a nossa vida, tudo que a gente aprende, tudo que a gente absorve, tudo que a gente sabe é o que nos falaram, é o que a gente absorveu durante a caminhada, né, Soninha? Então, eu fico perguntando se existe alguma verdade, né, universal, absoluta. O máximo que a gente sabe é que a gente consegue deduzir. A gente só deduz o que passam para a gente. Só deduz. Exatamente. Só questiona. Exatamente. Dentro disso, a verdade de cada um, né? Individual. Se olha só. A Terra é plana, outros acreditam que Jesus vai voltar na nave. Então, né, daí cada um vai quer, né, Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Nós somos um planetinha no rabinho de uma galáxia, de um dos braços de uma galáxia, com 200 bilhões de sóis. Cada sol desse tem seus planetinhas em volta. Impossível não ter mais vida. Só que não é só a nossa galáxia. A gente olha um pontinho perdido no universo, lá com os aparelhos, e num ponto que parece escuro tem 100 milhões de galáxias. Como é que a gente quer saber a verdade se a gente agora conseguiu entender que aquele pontinho obscuro lá no universo, dependendo do aparelho que a gente põe, tem 100 milhões de galáxias, fora os bilhões de galáxias que a gente consegue ver de perto. Uns dizem que é multiversos. Gente, a gente praticamente acordou agora. Como é que a gente quer saber quem é Deus, o que é Deus, quem comanda, como não comanda? Eu acho perfectível que um ser mais evoluído possa chegar num planeta novo que está se formando e plantar a vida, e tomar conta e cuidar para que as centelhas inteligentes criadas ou emanadas dele, como a gente pode emanar seres do pequenininho, como a gente é um ser de muita evolução, pode emanar bilhões de centelhas inteligentes, criar bilhões de centelhas inteligentes. Botar ali para evoluir, ele ser o Deus dali. Mas ele é o Deus daquele planeta. Aí naquele conglomerado, daquele Sol com 8, 10, 12 planetas, digamos que cada um daqueles tem um responsável, que é de repente tem um superior, que é o da galáxia. Não é assim que o livro de Urântia fala? Aí tem um chefão da galáxia, aí tem um chefão de um conglomerado de galáxia, aí tem um chefão daquele universo e tem multiverso. Como é que a gente, enterrado na 3D, que ainda come os nossos irmãos inferiores, planta, animal, mineral, vegetal, diabo 4, quer saber definir Deus?
quer dizer, eu sou responsável. Não, alguém escolheu para mim o que eu estou passando, eu não aceito. Agora que a gente está começando a tirar a ponta do véu, do iceberg, a gente levantou 1 centímetro do iceberg, ele tem quilômetros. A gente não tem condição nem capacidade intelectiva, nem evolutiva para entender a grandiosidade do meio que a gente vive. Uma vez eu pirei na batatinha, eu disse assim, gente, vai que a gente é a bactéria das fezes de um ser imenso. O que será que pensa o fungo, a bactéria, o vírus que mora no nosso intestino? Quem será o Deus? Quando a gente fala, briga, grita, ele deve ouvir, meu Deus, o trovão. O Deus está bravo. Quando a gente defeca, expulsou ele. Fui expurgado do meu universo. Sabe, vamos parar, vamos começar a viajar na maionese. Nós somos o Deus dos 10 trilhões de vírus e bactérias que moram no nosso corpo. Se eles tivessem consciência, nós seríamos o Deus deles. Porque a gente que determina se vai matar eles com vermífugo, se vai tomar um antibiótico e matar um monte, se vai só acalmar eles com calmante, com a cachaça, ou vai alimentar eles com a comida apodrecida que a gente comeu um monte, apodreceu lá dentro, se a gente vai jogar remédio ou suquinho de fruta. É o universo deles. Como é que eles podem imaginar quem somos nós se eles nem raciocinam? E a gente? O que a gente é? Será que a gente raciocina? Segundo os que acreditam nos ET, eles dizem que a gente é violento, que a gente é pouco mais que animal, e que eles têm medo da gente, e que a gente mata eles com as bactérias e os vírus que a gente tem, só de tocar neles. Para quem acredita, mas tem outros que já dizem que não são ETs, que são intraterrenos, que pensam também da mesma forma. E aí? Exatamente. Fala dele. Exatamente. As pessoas falam inclusive, tem as teorias que dizem que a maior prova de que não há vida inteligente no planeta Terra é porque os alienígenas nunca vieram para cá, né? Certo? Os caras cagam na água que bebe, né? Envenena a comida e mata o seu envenena o oceano, queima a floresta, mata os bichos, mata o seu próprio semelhante. Os caras estão destruindo a própria nave-mãe. Deixa eu dar um beijo aqui, mandar um beijo. Obrigado pela Isilda estar presente aqui, meu amor. Tá? Obrigado, viu, amor, por estar presente aqui na nossa live. Se o Sol é um cometa, vocês já viram na internet o sistema heliocêntrico, aquele que o Sol é um cometa que vai embora e os planetas vão em volta dele assim, correndo? Sim. Se o Sol é a nave maior e nós somos uma das naves que vem atrás viajando aí, e a gente está numa nave prisão. Exatamente. Quem sabe? Como a gente Quem falou isso aí, quando eu ouvi isso aí pela primeira vez, foi com aquele cara lá que estava construindo um bunker, né? Que lá em Alto Paraíso, no lugar lá onde. Eu não sei se você lembra dele, tá ligado? Eu lembro. Eu não esqueci o nome dele. Viajando na maionese. A gente vendeu terreno, galera vendeu terreno e tal, investiu dinheiro, venderam casa. Em 2021 ia estar tudo pronto. Em 2019 estaria pronto, nem começou a fazer. Eu sei. Eu fiz umas perguntas ao vivo, ele não gostou, eu me afastei. Eu fiz questionamento. Como é o nome dele? Não usa o nome, não usa o nome, não. Tá alguma coisa, Aurélio? Eu queria só falar mais, tá bom. Sim, lembrei. Eu fiz questionamentos, e aí ele não gostou dos meus questionamentos, se irritou muito, e aí eu achei melhor. Porque assim, era para entrar 6.000 pessoas em cada bunker. Só que os 150 que construíram já estariam garantidos, já não era mais 6.000. Mas quem garante que vai entrar lá um médico, um enfermeiro, um cirurgião, um dentista, um professor, porque disse que ia ter tudo lá dentro? Não, esses vão ser colocados. Então já não é mais 6.000.
já tenho 150, mas o médico... E a segurança? Não, só vão ser colocados. Eu estou lidando com militar. Quem te garante que quando estiver pronto, o militar não vai te tomar? Ele não gostou. Quem acredita Quem te garante que não vai estar estuprador, assassino, gente viciada lá dentro, violenta? Ah, os ET não vão deixar. Que ET? Ah, não vou dizer quem é. Não quero dinheiro de ninguém. Depois, com o tempo, eu já estava pedindo. Aí eu olhei assim, se você não pode questionar que ele se ofende, então... Ah, vou construir... Aí eu tinha ido a Mato Grosso na época, e eu falei, Mato Grosso, eu andei 1 hora de carro numa pista que a cerca tinha uma cor só, era de um dono só, uma fazenda de um dono só. Aquilo lá está tudo tomado de conta. Não, tem terras do governo. Não, se invadir reserva, dá ruim. Ah, a gente dá um jeito lá. Aí eu comecei a fazer questionamentos profundos e ele ficou muito irritado, então eu me afastei. E quem quiser cair, caiu. Quem caiu foi bastante burro para isso. Então, moral da história. Tinha o outro também, que eu não consigo lembrar o nome dele, que falava da nuvem. Que quando aparecesse uma nuvem muito grande, que você olhasse para ela, você não lembra o nome dele, você tinha que andar na frente da nuvem, nunca atrás. Se ela estava indo para lá, você tinha que ir também, mas não olhar para trás. Uma garrafa d'água na mão, andar 3 dias, ia sumir bicho, ia sumir as crianças. Se você não sumisse, é porque você não passou. Aí eu falei, e se eu morar em frente ao mar e vier do continente para o mar, eu entro de mar adentro? Ele ficou muito PT da vida, ficou injuriado. Aí eu já vi que tinha... Teve um monte de gente na internet fazendo graça. Muitos. Um monte. Não foi só você que questionou, não, Soninha. Mas agora a gente precisa... Que não resiste. Que não resiste a um questionamento. Vamos ao intervalo da WRB. Da WRB, a rádio que toca a sua, desperta a sua consciência e toca o seu coração. Toca o seu coração. Rádio WRB. Dia e noite com você. Já já a gente volta. E estamos de volta aqui com a nossa mensagem do bem, que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, com a Sônia Regina. Hoje com o tema A Procura da Verdade. Eu tenho coragem de assumir que eu já acreditei em algumas verdades que hoje já não acredito mais. Sabe? Faz parte. A gente ter consciência e se interessar um pouquinho. Falar, pô, mas será que isso é verdade mesmo? Peraí, o que é esse negócio que me ensinaram? O outro falou? Peraí, disse que me disse? O que é que vocês estão falando? Não, né? É daí em diante, né, Soninha? Então, eu tenho coragem de falar, né, que eu já acreditei em coisas que hoje, eu olhando para trás, né? Você acha engraçado, né? Eu acreditei em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, ué. Eu acreditei que eu vim da cegonha. Ué, você vai amadurecendo e você vê que não tem cegonha, que não tem Papai Noel, que não tem Coelhinho da Páscoa, né? Que é o papai que compra, que é a mamãe que se dana para economizar para o papai comprar, quando os dois trabalham, os dois compram. Quer dizer, o bom do ser humano é o raciocínio, e que de tempos em tempos ele vai pondo as suas crenças infantis e pueris para trás. Fica no seu mundo infantil e ele vai amadurecendo. Isso é evoluir, isso é crescer. Ah, mas você não tem personalidade, você muda? Não. Quem tem personalidade é aquele que sabe admitir que isso aqui já deu, não cabe mais no meu conhecimento, eu vou adiante. Isso aqui eu não acredito mais. Eu acreditei quando eu era criança. Eu pensava como criança, agia como criança. Quando eu me tornei um menino, eu passei a agir como um menino, uma menina. Quando eu me tornei adolescente, eu passei a pensar e agir como um adolescente. Quando eu cheguei na idade adulta, eu passei a lidar e a fazer as coisas como uma pessoa adulta. Agora, na terceira idade, eu tenho a maturidade para agir como uma pessoa da terceira idade. Então, você vai amadurecendo suas ideias, amealhando o conhecimento, aprendendo com a vida, aprendendo com as suas pancadas, com os erros, admitindo suas fraquezas e seus erros. Isso é crescer, isso é amadurecer, isso é evoluir. A verdade que eu tinha aos 15 anos não é a minha verdade de hoje.
Porque como eu pensava naquela época, eu não penso hoje. Já disse para vocês brincando uma vez, que quando eu tinha 20 anos, eu dizia assim, se eu namorar alguém que não gosta de carnaval, eu não namoro. Primeiro carnaval que eu passei casada, eu passei acampada e adorei pescar, ficar na beira do mar. Você muda. O ignorante não aceita a mudança. O inteligente aceita. Admite que errou, admite que não estava totalmente correto, ou que estava equivocado, ou que estava certo, mas que aquilo não cabe mais para o seu padrão no momento de vida, para a sua etapa de vida. Por exemplo, eu soltei muita pipa, tem graça, posso até soltar com neto, mas não é mais igual a graça que eu tinha de antigamente, que eu ficava horas de cara para o sol com cigarro na boca, soltando pipa com 20 anos. Posso até botar no alto para ensinar um neto, mas não vou ter o mesmo prazer que eu tinha de jogar bola de gude, búlica, de tampar na porrada com os garotos, brincar de garrafão na rua. Nem posso correr mais do jeito que eu corria com 15 anos, com 10 anos, brincando de garrafão na rua, que dava porrada nas costas do outro quando pegava. Então, tudo tem fase, tudo tem época, tudo. Você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai lidando com erros e acertos e vai amadurecendo e tem que admitir isso. Então, a verdade inteligente é o que admite. Então, a verdade é relativa e imutável. Né? A verdade é relativa, não tem verdade exatamente. Pelo menos não para a gente na 3D. Agora que a gente tem consciência que estamos, Denis, estamos, Sônia, mas somos uma centelha que possivelmente, ainda estamos analisando isso, estamos em mais 6 corpos diferentes, encarnados em lugares diferentes, e nós, centelha inteligente, estamos marionetando essas 6 inteligências, sendo que uma não tem consciência da outra. Isso está começando a entrar na cabeça da gente agora, ainda não entrou totalmente. Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente vê que tem muita coisa por detrás dos panos que a gente não tem capacidade de entender ainda. Então, é admitir que eu sou capaz de uma coisa, mas não sou capaz de outra. Eu posso ser muito capaz de construir uma casa, mas não sou capaz de sentar e fazer uma regra de 3. Nem me fala de matemática, que eu não quero nem saber. Não me bota com bisturi na mão que eu mato um, não sei operar. Não manda eu subir um prédio que vai cair. Vamos fazer uma equação. Deus me livre, igual do 2º grau. Deus me livre, que o pavor de matemática. Tenho facilidade com línguas, com geografia, com história também não. Detesto troço velho, pessoal, museu. Não gosto de troço velho, antigo. Tinha motivo para ter museu quando não tinha imagem e som, agora tem, grava tudo. Felicidade de ficar vendo troço velho. Não gosto. Então, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua maturidade, cada um tem seu entendimento, cada um aceita coisas que o outro detesta. Uns amam giló, outros odeiam. Tem gente que ama rúcula, para mim tem gosto de percevejo, cheiro de percevejo. Tem gosto de amendoim, cheiro de percevejo. Não como, não acho graça. Tem gente que não suporta bacalhau, eu amo. Então, cada um tem seu gosto, cada um... Uns adoram ficar dentro de uma sala de cinema toda semana, outros preferem a televisão. Uns morrem pelo seu time de futebol, outros pela sua escola de samba, outros pelos seus filhos. Uns é pela casa, que tem que estar lambida, arrumada, ou então enfeitado, 50 maquiagens na cara. Cada doido tem a sua mania, cada louco tem a sua loucura. Cada um tem os seus trejeitos. Somos seres bastante distintos e, ao mesmo tempo, iguais. Somos seres com a capacidade de escolha. Nos deram a capacidade de escolher. Eu escolhi ser feliz. Eu escolhi, apesar das pancadarias que a gente toma, eu tomei um bocado esse ano, vocês sabem disso. Não foi pouca coisa, não. Pelo menos financeira, foi um monte de porrada. Mas eu estou aqui em pé e acabou, e dá para consertar, vamos seguir. É assim que se vive. Deixa eu dar uma boa noite para o Fernando aqui, o Fernando Eduardo. Boa noite, meu parceiro. Tamo junto, hein? Obrigado pela presença aí, gratidão. Você sabe, Soninha, que eu não abro mão
de exercer meu livre-arbítrio nesse sentido, sabe? Que independente da situação que eu esteja, eu vou enfrentar, porque é o que a gente tem para hoje, é o jogo que a gente tem para jogar. Eu vou fazer o quê? Então, eu decidi isso, Soninha, sabe? De ser essa pessoa que eu sou, sabe? Foi um processo longo, né? Foi um processo longo, a gente não vou mentir, né, Soninha? Que a gente vai aprendendo, vai mudando, vai deixando de acreditar no que acreditava, né? Vai acreditando em coisas que outras coisas, vai percebendo algumas coisas, vai, né, confirmando outras, e é um processo, né, Soninha? Então, eu posso dizer que hoje eu sou esse cara porque eu passei por tudo isso que eu passei, né? Então, é isso aí. Eu concordo com você, até porque quem vai ter que assumir as consequências dos seus atos é você. O vizinho não vai pagar as suas contas, o vizinho não vai arcar com as consequências dos seus atos, das suas atitudes, não vai responder pelas suas palavras, não vai pagar as suas contas. Então, você está certo. Você tem a sua verdade e como a gente vai amadurecendo, a gente aprende que não adianta discutir as verdades alheias. A gente questiona todas, lê tudo, e nisso Kardec estava certo. Lê de tudo, sobre tudo, aprenda sobre tudo e tire as conclusões de acordo com a tua capacidade ética, intelectiva, encarnatória, moral. Porque nós podemos ser bem parecidos, mas não somos iguais. Como diz o Jorge Ora, a gente pode ter até 770 e não sei quantas encarnações dentro de um período evolutivo. Tem gente que tem só 600, 500 e resolve a parada. Tem gente que tem as 770 e não sei quantas e não consegue resolver. Como é que eu vou saber quantas eu tenho? Eu sei que eu não sou espírito jovem, porque eu sou muito questionador, eu sou espírito bem velho. Eu espero que eu esteja no finzinho. Mas tem gente aí, cara, que não soma lé com cré. Se bem que a gente sabe que tem encarnação que você pode pedir para vir com a mente bastante obtusa para que você não faça M. Eu conheço uma moça que ela dizia, quem mandou ser ruim na outra vida, agora eu nasci nessa situação. Tem espíritos que pedem, né, para encarnar, né, uma alma obtusa, sem condição de entender direito, meio lesado, meio sem entender, meio sem capacidade de discernir, para que ele não use essa capacidade para fazer M. Vai, que isso é verdade. Pode ser. E aí aquele que você pensa que ele é burro, caramba, ele não entende nada, a gente explica, ele não compreende, ele é obtuso, ele está só se resguardando para numa próxima encarnação ele se reparar, ele não quer mais fazer o mesmo erro, ele tem medo porque já se perdeu várias vezes, prefere vir meio obtuso, trabalhar meio feito burro, para se limpar um pouco. Vai saber. Quem sabe? Ah, não, que encarnação não existe, é uma vida só. Aí o outro existe sim. ET não existe, aí o outro existe sim. Não, é tudo intraterreno, o outro, não, tem ET, eu vi. Eu vi um grey no pé da minha cama. Era um grey ou intraterreno, já nem sei, mas era um grey. Será que o grey então é intraterreno? É um ser intraterreno? Não sei, mas eu vi. Eu vi um cara com o olho, ó, com as pupilas em pézinho assim, ó, e ele ficou desesperado que eu percebi que ele era. Da outra vez que ele me viu, ele bateu de frente comigo e saiu batido. Então, eu só sei que onde tem fumaça tem fogo. Para mim tem tudo. Tem grey, tem ET, tem intraterreno, tem intraoceânico, tem intraterra, tem intra-rio, tem intra-tudo. Para mim tem tudo. Para mim tem árvore com inteligência, como tem bicho com inteligência. Ponto. Porque, lendo sobre a vida secreta das árvores, elas se movimentam, tá vendo? Você bota uma câmera lenta numa árvore que tu vê que ela se mexe sim. E que ela se comunica pelas raízes. Outros. E dizem que quando tem incêndio, que tem espírito que se abraça com as árvores e diz, já vai terminar, calma, já vai acabar.
Tudo é possível e nada é possível. Você pode acreditar em tudo isso e em nada. Eu sei que uma água com açúcar dada com amor passa uma dor. Que um abraço no momento de desespero aconchega. Que uma energia doada para alguém que está passando mal cura. Que uma palavra bendita na hora certa amanha um coração. Então tudo é possível. Mas a pessoa tem que aceitar, né? Não tem jeito. É a mesma coisa. Se você está aberto, tudo é possível. Exatamente. Não adianta o planeta, todos os seres vivos do planeta mentalizarem coisas boas, ou orarem, ou mandar energia para uma pessoa, se ela mesma não aceita que façam. Né? Não tem os elementais da natureza que ninguém acredita? Outro dia tiraram uma foto de uma salamandra no céu. Deu um raio, o cara fotografando os raios. Aí, quando acendeu assim, apareceu uma salamandra. No meio dos raios. Uma pessoa da minha família foi passear num lugar e ela perguntou para o cara do hotel onde é a cachoeirinha. Ele disse, vai por aqui seguindo a placa, 10 minutos você está na cachoeira. Eles andaram 10 minutos, olharam, viram uma placa escrito cachoeira para a esquerda. Eles viraram para a esquerda, andaram meia hora e não acharam a cachoeira. Aí deu um negócio assim estranho. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Falou que era 10 minutos, a gente andou, dobrou e não achou. Vamos embora? Vamos embora. Aí viram os barulhinhos na mata do outro lado do morro. Quando eles olharam, eram criaturinhas pequenininhas que passaram bulhento. Eles voltaram rapidinho. Quando chegaram na cruzeta, a placa para lá, a placa estava assim, cachoeira para cima, não tinha placa assim. No poste, a placa não estava assim, ela estava em pé, mostrando que a cachoeira era em frente, mas quando eles chegaram, a placa estava para a esquerda. Como que a placa virou? E fizeram ele lá para ver os elementais? Acredito nos elementais da água, sim. Tudo tem alguém que controla, tudo tem. Todos os reinos têm seres superiores que controlam. Se os animais são espírito grupo, tem algum espírito maior que controla eles. Se as plantas são grupo, por espécie, tem algum ser que controla esse nascimento e essa morte, e esse frutificar e esse rebrotar, depois que existe uma queima na floresta, tem algum ser que vivifica para que eles voltem a nascer mais abundante, mais bonito. Não é a moda vambora, o acaso não existe. Eu acho que tem sim um plano diretor, só que é muito maior do que a gente pensa, não é um deusinho sentado com uma bengala dizendo o Denis olhou para uma mulher na rua e ele é casado, a Sônia olhou para o marido da vizinha. Não é assim que a banda toca. Existem regras para ser seguidas em todos os escalões. Você vê que os bichinhos de dentro do corpo da gente ficam naquele órgão, digamos, dentro do intestino, comendo a carne podre que apodrece dentro do seu estômago, do seu intestino, senão você morre. As bactérias que ficam dentro da sua boca protegem você das coisas de fora. As que ficam no teu nariz protegem você dos antígenos. Os linfonodos protegem você de corpo estranho. Sabe? Dentro do teu olho tem a opção de bactéria que protege você de fora. Debaixo das suas unhas tem, na sua pele tem milhares de seres que comem a pele morta. Todo o teu corpo tem mais seres vivos do que as chamadas células, que para mim também são bicho. Se você vê uma célula em movimento, ela come, ela se reproduz e ela defeca e urina. Então, para mim, é bicho. No momento em que o linfonodo ataca um corpo estranho, morre junto e vem uma célula macrófaga e come as duas, para mim tudo é bicho. Eu sou um ser espiritual que comanda um corpo de bicho. Ponto. Eu sou o Deus desse cosmo. É questão de raciocinar. Vai lá, Denis. Então, nós já estamos chegando aí ao finalzinho da nossa live, Soninha. Voou, né? 49. Ah, não. Falta ainda. Falta 10. Vai faltar 10 minutos. Eu achei que era 59, desculpa. Não, mas 49. Eu aproveito para introduzir a pergunta. Né? Eu ia fazer no final.
no Pode finalzinho, fazer. depois que você encerrasse tudo, uma pergunta um pouco fora do tema, sabe? Dos últimos acontecimentos aí que a mídia tem noticiado a respeito daquele rapaz, o Lázaro. Você ouviu falar do Lázaro? Que disseram que ele tinha feito aí um pacto, né? Ele era satanista e tal, e a mãe dele era uma bruxa, e ninguém conseguia pegar ele, porque ele tinha ajuda aí de algumas forças que o livravam das mãos da polícia. O que você tem a dizer sobre isso e o que espera ele do outro lado pelo que ele fez? Né? Para onde será que ele vai? Qual que será a primeira visão que ele vai ter do outro lado? Né? Você deu uma travada feia, eu também. Olha só, eu acho o seguinte, eu não acompanhei, porque quando uma coisa, você olha para uma coisa, a coisa olha para você, eu não acompanhei, sim. Mas como eu tenho parentes policiais, me mandaram as fotos do cara crivado de bala, não teve como eu não ver, mandou crivado, né? Uma peneira. Mas aquele negócio, quando você atira em cima de 200 atira para você. Você dá 20 tiros, toma 200, não tem como. Então, ele plantou o que ele colheu, né? Ele sabia que ele não ia sair dessa com vida, sem vida, né? Que ele sair dessa sem esse corpo. Eu também tinha consciência de que ele não ia sair com vida dessa, porque ele despertou muita raiva dos policiais, perder dias e noites procurando, e ele dando volta. Ele foi ajudado, sim, por pessoas que gostavam dele, porque aquele negócio, ninguém é tão ruim que não tem quem não o ame. Ele foi, sim, ajudado. Já tinha aí uma mídia aí querendo botar ele de bonzinho, né? Infelizmente, ele é um ser totalmente perdido, não sei se primitivo, não sei se primário, ou se é aquele que escolheu o caminho errado da evolução e foi fazendo um M atrás do outro, angariou energias negativas para si próprio, segundo meu entender, era capitaneado por seres realmente das trevas, não que os seres comandassem ele puxou essa companhia para ele porque ele quis agir dessa forma. Eu fui obsediado e eu fiz. Não, eu sou obsediado se eu abrir caminho. Se eu procurar, eu vou ser. As companhias que vão andar em volta de mim são aquelas que eu angariei. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem são. Né? Quem é, não era assim? Eu digo, me diz o que você pensa, que eu te digo quem são seus amigos do outro lado. Se você é uma pessoa que vibra negativo, age negativo, faz um monte de M, tu vai ter um monte de companhia de igual ao teor. E eles vão ser seus elementais. Ele fabricou vários elementais e eles precisavam se alimentar desse sangue. Ele fez o primeiro e ele tinha que alimentar ele, e ele foi seguir o seu caminho. Infelizmente, que eu entenda, parece que ele deve ir para aquele planeta que, para respirar, tem que ficar deitado no chão. Se levantar a cabeça, sufoca. Vai ser expurgado, isso é expurgo direto. E a gente não deve ficar vendo esse tipo de reportagem, não deve ficar discutindo muito esse assunto, e ter uma profunda pena por um ser inteligente chegar ao ponto em que esse chegou, e vários outros, né, são dignos de muita pena por chegarem à conclusão de que eu não tenho, os outros têm, eu boto a arma na cara e tomo. Não faz o que eu quero, eu agrido. Não quer ficar comigo, eu mato. Esses são seres profundamente egoístas, ainda agindo como seres primários, dignos de muita pena, dignos de muita doação de energia, para ver se evolui, se melhora, se cresce, de muita piedade, não de raiva, porque ele tem consciência do que faz, mas ele mesmo se auto-anestesiou naquele caminho, foi a escolha dele. Infelizmente, ele vai colher cada uma dessas mortes, cada uma dessas violências, cada uma. Ele acredita nessa verdade, né? Ele acredita nessa digno verdade, de muita piedade. Digno de piedade, tá certo. É isso aí, Soninha. Quer continuar? Vamos, já falta 5 minutos. Né? Não tenho... o que eu tenho a dizer é que questione de novo, questione outra vez,
Leia sobre tudo, aprenda sobre tudo, Sim. discuta tudo, tire suas conclusões, mas não brigue com os outros porque o outro pensa diferente de você. Ele está no estágio dele, ele tem a capacidade dele de entender, ele tem a capacidade, você pode, se a pessoa quer mudar e te pede ajuda, dê ajuda. Agora, se você está dando ajuda, e vê que a pessoa não caminha, tire a ajuda para que ela caminhe sozinha, porque ela tem que aprender com o que você está ensinando e não ficar bebendo na fonte a vida inteira. Senão ela te vampiriza e você vai ser responsável pela inércia daquela pessoa. Exatamente. Caminhe com o pupilo lado a lado, mas empurre ele, vai lá, caminha sozinho, empurra ele. Ó, não é assim não, é assim, tá? Se ele aceita e cresce, começa a caminhar, dá os seus próprios passos, equilibra, faz igual a gente faz com a criança que está começando a andar, bota a mão do lado e do outro, ele vai andando e a gente, qualquer coisa, dá uma parada, mas deixa caminhar. Nunca faça do seu pupilo um ser dominado pelo seu conhecimento, pela sua capacidade financeira ou pela sua facilidade em relação à vida. Oriente, mas não domine, não controle. Tem que ser espontâneo, né, Sônia? Quando a pessoa quer crescer, quer caminhar, você dá a mão. Quando a pessoa pede ajuda, você ajuda e ela só quer ajuda, mas ela não quer aprender contigo. Você está tentando dar a resposta e ela está repetindo a história e diz, mas tá, mas eu estou te dando a solução. Olha, pode ser esse, mas até fulano, para de reclamar, escuta, tá você pode fazer... Fala que... Exatamente. Não, a pessoa continua, a pessoa às vezes quer só chorar, quer só descarregar, quer só reclamar, ela não quer melhorar, ela não quer mudar, ela não quer crescer, porque ela se sente coitadinha e ela quer que alguém mime, bebê espiritual. Aí esse você joga ele da cama no chão, né? Joga ele do berço no chão e vambora, vai caminhar, palmada, vai caminhar, né? Para que eles aprendam. Igual a gente faz, igual a águia, né? Os pássaros faz com seus filhotes. Ensina, na hora certa, puf, empurra do ninho. Ou ele vai voar ou ele vai morrer. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Ah, porque eu sou boazinha, eu vou ficar a vida inteira fazendo. Não. Você é boazinha, você ensina, a pessoa tem que caminhar. Dá o peixe, mas ensina a pescar. Não quer aprender a pescar? Fica com fome. Fico fora. Muita paz para todos, muita paz para todos. Amém. Se deem ao trabalho de pesquisar, se deem ao trabalho de questionar. A sua verdade não é a minha. De repente pode ser, pode não ser, pode ser mais ou menos. Vamos questionar. A gente sabia tudo. Não é não? É isso aí. Claro que é. Gratidão, Soninha, por mais uma vez trazer aí essa palestra maravilhosa. Sempre às ordens. Me edifica, sabe, Soninha? Você sabe que, né, é como se fosse o professor. Quando a gente adquire alguma coisa, né, absorve alguma coisa, é bom, né, muda a gente. Mas quando a gente transfere, né, o que a gente absorveu, a gente é bom, vezes, né? Dividir. A gente aprende duas vezes. Bom dividir, Dividir é muito bom, cara. Então, assim, isso é o que me motiva. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. Gratidão, a gente só tem que ter consciência de que a gente não é dono da verdade. A gente divide o que sabe. Jamais, ninguém. Cada um tem sua escolha. A vida é feita de escolhas. E cada um que faça a sua escolha e seja feliz. Você com a sua verdade, eu com a minha, Sônia Candela, e sejamos felizes. Muito obrigado. Muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu e você, todos nós, possamos ser a nossa melhor versão. E, inclusive, né, podemos viver com as nossas diferenças. Né? Sejamos luz em tempos de esperança, Soninha. Nossa consciência nossa deficiência e nossas limitações não nos limitam, porque nossa consciência é livre. É livre. Né? Então, gratidão, boa noite. Boa noite. Gratidão aí à galera da Rádio RB. Muito obrigado. Um abraço fraterno e um feliz Até quinta-feira, às 8 da noite. WRB, dia e noite com você. Rádio compartilhem. WRB, a rádio. Compartilhem, dá like. E toca o seu coração.